Bom dia a todos. Meu nome é Geise Brizotti Pascotto. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite, né, para participar do primeiro simpósio latino-americano Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. Eu sou pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp e hoje eu vim trazer um pouco sobre o programa, né, de Superilhas em Barcelona, é, que eu coloquei aí um título, né, um planejamento centrado nas pessoas. Esse tema ele me chamou muita atenção. Acabei de voltar, né? Eu estava no pós-doc no exterior lá em Barcelona e me chamou muita atenção como a cidade ela estava cheia de obras, cheia de intervenções, e aí eu quis entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo nesse sentido urbano, né, da cidade. E eu me deparei com essa proposta, que não é tão recente, né? Mas que para uma linha temporal aí urbana ela é muito nova, né? Que é esse modelo de superilhas. Eu prefiro chamar assim de superilhas, eles também chamam de supermanzanas, ou superilhas em espanhol, superilhas em catalão, mas eu prefiro chamar de superilhas porque se for superquadras, a gente pode confundir, né, com a relação de Brasília, então acho que fica melhor. Bom, o modelo das superilhas organiza a cidade de tal maneira que os pedestres é quem tem a prioridade real, né, seguido da bicicleta e do transporte público. Desta forma, a rua recupera outras funções que não são apenas de servir os deslocamentos. Eu achei interessante essa justificativa, porque na nossa política nacional de mobilidade urbana do Brasil, nós também temos, né, como uma hierarquia dos fluxos da mobilidade, que seriam, né, aqui o pedestre, né, em primeiro local, depois bicicletas, transporte público e, por último, né, os transportes motorizados. Então, essa intervenção, ela se aproxima muito do que a nossa política nacional de mobilidade também valoriza. Então, é algo interessante para que a gente consiga olhar mais profundamente e até pensar, né, se poderíamos colocar de alguma maneira aqui nas nossas cidades, né? Bom, mas afinal de contas, então, o que são as superilhas em si? Né? As superilhas são transformações das ruas em áreas prioritárias para pedestres. Então, são ruas, né? São quadras em que você tinha a rua que passava carros, né? Ônibus, e que agora ela tem a prioridade para pedestre. Tá? Não é que os carros não possam passar, eles podem passar, mas eles não têm a prioridade, então a velocidade é muito lenta, o tipo de projeto ele faz com que o carro ele não se sinta confortável em estar deslocando naquela área, né? Que o pedestre ele se sinta mais confortável como se a área fosse dele e o carro estivesse lá só para cumprir algumas funções de talvez entrada para alguma emergência ou entrada das casas, mas não como um fluxo, né, de mobilidade mais rápido aí da cidade. E com isso, com essa alteração e com essa mudança e essa retirada de vários estacionamentos e de áreas prioritárias de várias faixas para os carros, ganha-se, né, em atividades de lazer, em atividades de esporte, dá para implementar muito mais a questão da arborização de imobiliários públicos, né, e também com a diminuição, lógico, dos carros, tem a diminuição também dos estacionamentos e o ganho dessas áreas de recreação para a comunidade. Então, o modelo atual, né, que existem já lá em Barcelona, é um modelo, ele tem um modelo já do plano de Cerdá, que é um modelo bastante ortogonal, e ele tem a questão da prioridade das ruas muito homogêneo. Então, todas as ruas têm a são de carros, né? E o modelo das superilhas, ele tenta, então, mudar um pouco, deixar heterogêneo esse modelo, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Ele vai ter hierarquias de usos, onde você vai ter a questão da distribuição dos veículos de maior velocidade, e quanto mais você entra, né,
dentro dessas superilhas, mais essa velocidade vai diminuindo, mais os carros vão diminuindo e a prioridade para o pedestre e os espaços de lazer eles vão aumentando. Né? Então a gente vai tendo uma troca, né, nesse sentido desses fluxos e desses usos também. Bom, né, pensando nisso, a gente pode ver, mas qual é a diferença, então, de um urbanismo tático, as superilhas e as ruas completas, né? O urbanismo tático, que é usado em muitos lugares, ele tem, né, o termo dele tático, né, se refere às ações de pequena escala que servem a grandes propósitos. Então, você vai, né, fazer uma abordagem que utiliza ações rápidas, pode ser uma pintura, né, pode ser mobiliários mais simples, e ele vai ser colocado de fácil execução, né, através de pequenas intervenções para demonstrar possibilidades de mudança em longo prazo e larga escala, significando uma resposta rápida para circunstâncias específicas do século XXI. Ele propõe também priorizar as pessoas e a sua segurança no espaço urbano. Né? Só que o urbanismo tático, ele projeta medidas de desenho urbano como testes para futuros projetos. Então, seria lá um teste zero. Não que o urbanismo tático não seja utilizado nas superilhas, né? Mas ele é uma das estratégias para que depois outras aconteçam. Né? Então, a Superilhas, ela usa do urbanismo tático em alguns projetos pilotos, como depois eu vou mostrar para vocês, mas depois ela tem uma complexidade maior, porque ela vai pensar numa trama, numa articulação da cidade toda, e isso vai se dar a grande diferença. Já as ruas completas, né, foi criada pelo WRI, né, no Brasil, em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, Instituto Clima e Sociedade, ela também, né, ela tem essa função de priorizar as pessoas e sua segurança no espaço urbano, como as três, né, mas ela difere, né, da Superilha, porque ela propõe uma integração modal e acessibilidade total. Então, o que importa mais é a convivência segura do que a devolução do espaço urbano aos pedestres. Então, é um pouco diferente. Então, em Barcelona, como a gente já tem uma integração intermodal interessante, né? Aqui não, aqui nas suas completas ele vai tentar essa integração intermodal. Né? Então, não significa retirar os carros, mas fazer com que a legislação que garante os mesmos, que garanta, né, os mesmos direitos de uso do espaço a todos os usuários seja de fato cumprida. Né? O desenho urbano usado a favor da segurança e da boa convivência. E aí sim, atrelar, né, essa questão das modalidades nessa rua. E já das superilhas seria dar mais a prioridade, então, para o pedestre. Mas os dois, né, tanto as superilhas quanto as ruas completas, eles vão aí tratar-se de estabelecer uma visão de futuro, de cidade para o futuro e projetar medidas de desenho urbano com objetivos bem definidos. Bom, e por que Barcelona ela quis fazer essa proposta, né? A gente tem como a ideia que Barcelona já tem muitas uma rede, né, de mobilidade boa. Né? O que levou a Barcelona a mudar? Então, repensar um pouco esse plano Cerdá, acho que seria essa reinterpretação do plano Cerdá agora para o nosso século, né? Segundo a prefeitura de Barcelona, Barcelona é a cidade europeia com maior densidade de carros. Né? Diariamente, mais de 500 mil veículos entram e saem do município, que tem 1,6 milhão de habitantes. Então, ela tem uma densidade alta de carros e também são registrados todo ano, né, 3,5 mil mortes prematuras decorrentes da contaminação atmosférica, além de 31 mil casos de bronquite em crianças e 54 mil ataques de asma. Além disso, 61% da população está exposta a níveis de ruído acima do permitido pela legislação. Então, a partir dessa questão da demanda muito grande de carros, né, na cidade, de uma contaminação atmosférica, de níveis de ruído acima e também de uma falta da questão da arborização com as áreas de lazer, eles começaram a repensar, então,
essa cidade. Aqui nós temos, então, o plano de mobilidade, né, que faz parte, as Superilhas, ela faz parte dessa questão do plano de mobilidade. O novo plano de mobilidade, ele quer reduzir o tráfego de carros em 21% e transformar 60% dos espaços das ruas atualmente usados pelos veículos em espaço para as pessoas. Para isso, eles propõem o quê? Estações de transporte a no máximo 300 metros de distância, que o tempo médio de espera seja de até 5 minutos, o que hoje é mais ou menos de 14 minutos, e que se possa ir de um ponto a outro na cidade com apenas uma baldeação em 95% dos casos. Então, essas são as grandes premissas aí do plano de mobilidade urbana de Barcelona. Jane Sanz, que foi vice-prefeita, né, de Barcelona na área de ecologia, planejamento urbano e mobilidade, ela vai admitir que a medida é ambiciosa e afeta muito o entorno, né, que a gente vai ver mais para frente, o que requer uma mudança de cultura. Né? Os moradores que normalmente não participavam desse tipo de discussão agora participam. Acho positivo que os barcelonenses estão falando mais de urbanismo, opinam sobre como querem que sejam suas ruas. Então, a partir desse trabalho que foi desenvolvido das Superilhas, é, e vocês podem imaginar, pelo que eu já estou mostrando para vocês, dessas intervenções, teve realmente, né, pessoas a favor, pessoas contra, mas o importante é que foi falado muito sobre urbanismo, está se comentando muito. Quando eu estive lá, né, pouquíssimo tempo atrás, se comentava muito sobre as intervenções que estavam sendo feitas, né, a quantidade de obras que estavam sendo desenvolvidas na cidade. Então, isso é uma parte muito positiva, né, de todas essas intervenções. Bom, o projeto piloto para essa superilha, ela começou, então, no Poblenou, né, em 2016. Então, um pouquinho antes, eles começaram com processos consultivos, é, em 2015. Então, tinha um programa que falava, né, Reimagina o teu pedacinho de Barcelona, programa para repensar, refazer e regenerar a cidade, né, que foi a campanha de divulgação da Prefeitura de Barcelona. Mas por mais que vocês estejam vendo aí a propaganda, né, da prefeitura, algumas reuniões, teve reuniões também com faculdades da cidade, mas ainda assim os moradores falaram que sentiram que foi muito pouco, e eles se assustaram na hora que foi colocada em prática já essa superilha, porque eles acharam que as discussões elas foram pequenas porque eles gostariam que fosse. Bom, aqui vocês podem ver uma foto que eu tirei recentemente, que é dessa superilha do Poblenou, e vocês podem ver que se assemelha muito, né, das intervenções de urbanismo tático, né, que são as 9 quadras que se delimitaram esta intervenção, e vocês veem que em alguns pontos, ele é uma tinta mesmo na rua, nas calçadas, para delimitar uma área maior de um espaço mais de lazer, que não é para o carro. Então, em alguns aspectos, esse projeto piloto pareceu muito um urbanismo tático, né, mas depois ele teve todo um pensamento para as outras, né? Nessas réplicas para as outras superilhas. Então, aqui só para vocês entenderem, aqui a gente tem como a cidade ela é toda em quadras, né, ortogonais, como eu falei para vocês, eles fizeram então esse projeto piloto nessas 9 quadras para trabalhar essa primeira ideia, né? O que o Jangel, né, o Yangel, ele vai colocar no seu livro Cidade para as Pessoas, né, essa importância de você fazer um projeto piloto, até para que você entenda as expectativas das pessoas, veja os resultados. Se os resultados não foram como esperados, você possa alterar, melhorar. Né? Então, é sempre importante quando você vai fazer algo que depois articule a cidade como um todo, como é esse caso, você tenha um projeto piloto e vá trabalhando e vá lapidando, né, para melhorar nos próximos projetos e também evoluir esse aqui mesmo, e para você ir melhorando e aí construindo esse processo de apropriação do espaço urbano. Então, isso também é muito importante.
Aqui a gente tem o plano um pouco mais detalhado de como seriam as zonas, né? As zonas destacadas de áreas de lazer, zonas de jogos, né? De esportes, obras de revitalização. Então, tem áreas demarcadas de parques para crianças, o que também está sendo muito falado lá nesse sentido de trabalhar a infância, trabalhar como as crianças elas percebem essa cidade, porque isso traz com que a gente tenha depois pessoas melhores no futuro que vão acreditar mais na cidade, ter mais cuidado com a cidade. Então, você trabalhar um urbanismo para as crianças é você trabalhar um urbanismo também para o futuro. Né? Então, essas áreas em que você tem também um cuidado, né, em ter áreas em que as crianças possam se apropriar das ruas, na verdade, se reapropriar, né? Porque antigamente a gente tinha as crianças brincavam na rua, depois elas perderam isso, né? Então é uma questão de um retorno às ruas pelas crianças. E aí você tem também a questão de mobiliários, de jogos para os mais velhos, e uma delimitação de arborização, né? E de você poder, e você tem algumas delimitações de ruas, né? Da onde que passa o carro, por mais que seja no mesmo nível. Isso é algo que depois a gente vai ver que foi um pouco contrário, né? Que eles acham um pouco contrário isso. E o que é importante para entender dessas revitalizações é que quando você está trabalhando em 9 quadras, né, você tem que ver que todo o entorno ele vai ter uma forte modificação também, porque se você está diminuindo o tráfego dessa área, você está mudando o entorno, você está levando então esses carros a andarem por outras áreas, né? Então aqui dá para ver o impacto dessa mobilidade, né, na aplicação dessas nove quadras. E também não só o tráfego dos carros, mas dos ônibus. Então vejam que nessa imagem vocês podem ver a modificação da onde passam os ônibus e dos pontos de ônibus, né? Então, eles foram passados, retirados desse núcleo da superilha e colocados no entorno, que também foi algo que a gente vai discutir mais para frente, foi algo que alguns moradores não gostaram. Bom, aqui são imagens, né, que vocês têm a pequena imagem aqui, é a imagem de divulgação de como seria, né, o projeto, e aqui uma imagem de como está hoje em dia. E olha que era um dia chuvoso, né, e tinha crianças, adolescentes na rua brincando nessas áreas, pessoas andando por esse local, então ele está sendo utilizado, né, lógico que essa é uma área que é menos densa do que áreas mais centralizadas de Barcelona, e aí por isso também foi uma questão muito, uma surpresa dos moradores em terem escolhido essa área para ser o projeto piloto, porque a densidade é menor, então eles acham que a ocupação também é menor, né? Mas os que são a favor, eles acham que não, que é uma questão de cultural, que as pessoas vão para a rua mesmo não tendo tantas pessoas assim nessa quadra. A gente vai ter aí mais ou menos uns 1.500 moradores nessa região. Aqui outra imagem para vocês verem. Vou tirar aqui. Então, pinturas no chão, vasos com arborização, né? Espaços de lazer. Então, aqui nessa imagem era onde tinha um cruzamento, então aqui é um grande cruzamento de viário, que agora é um espaço aí de lazer para as pessoas. Bom, e como foi um projeto piloto, né? Essa tentativa dessa superilha, né? Nessa primeira fase, tiveram muitas pessoas contra, né? Essa intervenção, tanto é que fizeram uma plataforma, né? A plataforma das pessoas que foram afetadas pela superilha, né? O PAS, PA9.
Jorge Campins, que é o porta-voz da plataforma, ele é bastante rigoroso, né, contrário a esta intervenção. Ele fala que a Superilha não corrigiu nenhum dos problemas que falaram que ia consertar, e que ele considera a implementação que causou uma série de transtornos, uma piora na qualidade de vida, além da queda da demanda de muitos negócios dentro da Superilha. Isso é uma coisa que eu queria enfocar. Muitos dos contrários à intervenção das superilhas são os comerciantes, né? Porque eles acham que sem os carros, né, a demanda de carros que passavam, eles vão perder muitos consumidores, né? E então isso fez com que muitas pessoas não gostassem dessa. E também perder os estacionamentos, que também era algo para o comerciante que é bom, que a pessoa estaciona para ir na sua loja. Então, muitos eram contrários nesse aspecto, né? Segundo também Campins, ele fala que a Superilha não cumpriu o objetivo principal, que é o de reduzir a poluição global, como também provocou o seu aumento. É, porque ele fala que o que tem feito é desvirtuar a pouca circulação que havia nessas ruas e agora alguns percursos são mais longos e há mais congestionamentos nas zonas perimetrais. Então ele fala que como a questão da circulação dentro da ilha ficou mais difícil, às vezes você tem que dar uma volta maior para conseguir onde você deveria ir. E isso faz com que aumente essa relação da poluição, segundo o George Campins, né? É, Agora, isso é uma opinião dele a respeito desse projeto piloto, né? Só que isso vou sempre falar para vocês porque ele é um projeto articulado, né? Então, tem uma relação e a gente está vendo muito pontualmente, mas depois articulado é outra questão que é muito importante também da gente pensar. Bom, além disso, Campins afirma que no centro da Superilha também há pessoas que são contra, né? Não só as pessoas da questão periférica, mas de dentro das Superilhas, porque algumas pessoas acham que, tirando os carros, aumentou a desertificação da área à noite, o que trouxe algazarra, né? Jovens bebendo, é o que ele fala. E aqui a gente tem algumas fotos, né, de alguns movimentos contra a Superilha quando ela foi realizada. Bom, e a partir dessas pessoas que eram contra, desses movimentos contra, outras pessoas começaram a sentir que elas precisavam também, então, se engajar e ser a favor para que não perdessem a Superilha. Então, foi realizado também o coletivo Superilha Poblenou, para indicar que eles estão felizes com essa intervenção. Então, vocês veem que a gente tem dois lados aí da moeda nesse projeto piloto. Carlos Penha, que é o porta-voz do coletivo, né, do Superilha, ele vai falar que a Superilha faz uma cidade mais amável, respirável e sustentável. O Salvador Clarós Ferrer, que ele é presidente da Associação de Moradores do Poblenou, ele vai ressaltar, né, que o projeto vai transformar a mobilidade e o espaço urbano. Para ele, a Superilha propõe uma dinâmica contrária à da maioria das cidades. O congestionamento, afirma, não se soluciona ampliando ruas, mas reduzindo o tráfego de veículos e forçando uma mudança de hábito. É um projeto que terá sentido quando atingir toda a cidade. Isso que eu falo, né, que eu estou falando sempre. É uma questão de articulação da cidade como um todo, isso é importante. Vai reduzir o trânsito não só nas superilhas, mas também em volta delas. Segundo o presidente da associação, as pessoas estão tão acostumadas a acreditar que as ruas são para os carros e por isso a mudança gerou surpresa e incompreensão de alguns. A experiência mostra o contrário. Transformar a rua para pedestres incrementa o comércio. Falta engajar a vizinhança para que empreenda novas dinâmicas de utilização do espaço. Ferrer reforça que a mudança deve ser acompanhada de mais alternativas de transporte público, né? E Silvia Cassorran, técnica de mobilidade, e também ela é residente da Superilha, ela avalia o projeto de forma positiva. Ela fala o seguinte: estou convencida de que a cidade tem de mudar o modelo de mobilidade para reduzir a poluição que respiramos e mudar a forma como nos locomovemos.
Em uma entrevista também que a Silvia ela dá, ela fala que alguns aspectos realmente eles são contraditórios. Por exemplo, eles delimitam o espaço de carro onde não é para ser delimitado, porque você precisa ter a prioridade para o pedestre. Existem também, foi mudados os pontos de ônibus um pouco para fora da superilha, mas é contraditório porque falam que você vai ter um acesso melhor a isso. Mas essas questões, ela falou que são ajustes e que podem ser melhorados, então que ela não acha que isso é um erro, o projeto é bom, mas apenas alguns ajustes eles precisam ser feitos, como qualquer projeto, ele precisa ser ajustado aí para se adequar às necessidades de cada área, de cada região. A Mercedes Vidal Lago, que é a conselheira de mobilidade da cidade de Barcelona, ela afirmou em entrevista para o Cities Today que a cidade seguirá firme nas transformações de espaço urbano, antes ocupados pelo trânsito de veículos e por vagas de estacionamento em lugares para atividades sociais como descanso, entretenimento, interação, mercados e feiras de rua. Sobre a superilha de Poblenou, ela afirmou: nós aprendemos muito com a experiência e o que nos permitiu continuar com a implementação do programa neste ano. Em 2017, pretendemos começar 5 novas superquadras: Saint-Denis, Horta, Eixample, Les Cortes e Grácia. E, na verdade, continuam até hoje, né? Como eu fui esse ano, eu vi a cidade realmente, a partir do Eixample, toda muito, fazendo muitas alterações para ampliar essas relações da superilha. Bom, Superilha de San Antoni, ela é uma superilha mais nova, né? Ela é do ano de 2019, é, e mais moderno também o desenho, né? Vocês já vão ver que é algo um pouco mais aprimorado do que a primeira, né? Ela, a Superilha de Santo Antoni, ela tem uma área mais aproximadamente aí 16 mil metros quadrados de área. E segundo o plano de ação da prefeitura, o bairro terá um acréscimo no espaço verde recreativo é, de, vai ampliar esse espaço, né, verde que vocês podem ver aí no gráfico aí em cima. Santo Antônio é um bairro que tem um índice de 0,87, o que é bem baixo, né, em vista de outras áreas, né, de outros bairros. Então, isso que eles querem ampliar. E aí embaixo a gente pode ver, então, como que era o espaço, né, o espaço verde antes e como eles estão pensando agora em ampliar esse espaço, que esse verdinho mais escuro que tá aí na imagem. Aqui nesse vídeo dá para ver como então eram essas ruas e, né, esses cruzamentos só de carros e como é a apropriação das pessoas, ela está se dando, né? E essas áreas de lazer e os idosos e crianças utilizando essa região. Só que para que isso acontecesse, né, foi necessária uma reestruturação viária, a partir aí da identificação de três tipos de vias que eu coloquei para vocês. A via básica, que é a VB, Rua de Rede Básica de Distribuição de Cidade, a via local, a VL, né, que é a Rua de Rede de Distribuição Local, e a via do bairro, que é eles chamam de via vianal, mas que seria uma rua de apropriação das pessoas, né? E eles pensam, então, a partir dessa modificação dessa circulação, e aí vocês veem nesse gráfico, nessa imagem, o quanto não existia a apropriação das pessoas, né? Essa VV, né? Essa via vianal, e depois com a articulação das superilhas, como ficaria. E aí nesse gráfico aqui em cima, a gente pode ver essa relação da intensidade do fluxo, e o quanto, isso é uma hipótese, tá? Mas o quanto, então, aumentaria um pouco a intensidade na parte periférica das ilhas, mas depois na parte local, no núcleo dessas superilhas, então a gente teria, assim, uma intensidade menor de carros.
né? Isso é lógico que é uma hipótese, e essa hipótese não está considerando também o plano de mobilidade total, que reduziria em 21% a mobilidade, os carros, né, da cidade. Então, não está considerando o plano de mobilidade, apenas essa mudança na direção das vias. Então, provavelmente melhoraria mais ainda com todo o plano sendo colocado. Em relação ao design, né, o design dessa superilha ficou a cargo do escritório Leco Studio, né? E os arquitetos eles relatam que a premissa de ação do projeto é a reversibilidade total, adaptabilidade e reciclagem dos elementos. Para isso, é elaborada uma estratégia que incorpora um kit de elementos agregados de mobiliário urbano, um livro de critérios gráficos, uma metodologia de implementação e gerenciamento. Define-se, então, uma linguagem gráfica, a sinalização, a tabela de cores, bem como módulos, né? Vocês podem ver aqui na imagem que eles fazem módulos com uma malha que ela pode ser extensível e desenha essa base e vai aí aumentando, diminuindo e trabalhando essa grelha e formando os espaços de recreação, espaços, né, de lazer e de mobilidade. As peças adaptativas, elas são projetadas seguindo a modulação estabelecida pela malha da base, né, sendo facilmente agregadas e combináveis entre si, oferecendo numerosos arranjos. Esse conjunto são fundamentais para a integração e extensão do verde urbano, bem como para a estruturação dos espaços. Né? E segundo, né, o escritório, que ele está, né, descrevendo esse projeto, o uso dos materiais em sintonia com o meio ambiente e sistemas de irrigação eficientes garante a sustentabilidade da ação dessa superilha. Bom, e aqui uma das novas, né, das que estão sendo feitas agora, que é a superilha do Eixample, que é muito grande, vão ser, na verdade, várias, né? Várias articulações que vão acontecer nessa área para melhorar todo o entorno, vão ser 21 eixos, né? Então, vocês veem que tem os eixos das superilhas, mas os eixos que unem uma a outra, e aí vai criar um grande complexo de 21 eixos de verdes, vai criar um sistema também verde nesse bairro, né, dessas superilhas, e isso aqui está tudo acontecendo agora. A ideia é transformar nisso daqui, que vocês vão ver nesse vídeo. Vocês veem que a de Santo Antoni, ela faz parte dessa estratégia de todo o Eixample. E a articulação com outros pontos, né, de áreas de lazer e das ilhas. Aqui para vocês algumas imagens atuais, então, de como está essa área, né? Eles já estão refazendo vários cruzamentos, colocando já a questão da arborização, fazendo os pisos, então já está bastante adiantado, por mais que esteja com bastante construção ainda em toda essa área. E é lógico que em todas essas construções e intervenções, no começo ele está realmente tendo um impacto no transporte tanto de carros quanto de ônibus. Então, estava tendo alguns trânsitos também de ônibus em locais que não aconteciam exatamente por essas intervenções. Então, vocês veem que é algo que ele reverbera para outros lugares, então tem que ser muito bem pensado e articulado. E aqui,
para finalizar, né, essa palestra, é essa relação de que uma superilha, não, ela é só um projeto piloto se ela for só ela é um urbanismo tático mais pontual, né? Porque ela vai talvez influenciar no bairro e no entorno. Mas quando você começa a colocar outras superilhas, né, e fazendo essa relação, você começa já a ter uma articulação entre tudo. E aí você não tem só um impacto entre todas essas áreas, mas um impacto na cidade como um todo e vai reverberando em toda a área. Então, isso precisa de uma articulação muito grande, não só trabalhar os espaços livres, mas também toda a mobilidade da cidade como um todo, né? O que faz um trabalho aí de um plano urbano tem que ser muito bem definido para ir, né, sanando todos os problemas que vão implicando essas superilhas e melhorando para que isso seja uma intervenção muito saudável e rica. E para isso acontecer, então a gente tem que pensar as superilhas não como algo pontual, mas como um sistema, né? Um sistema que pega a cidade como um todo, que precisa ter ações articuladas e que também, além de ser ações articuladas, ela precisa ser ações contínuas. Então, vejam que ela faz tempo, né? Ela começou lá em 2015, né? Então, a gente tem aí muitos anos sendo feitas essas intervenções, mas também a gente tinha aí o mesmo poder público atuando nessa região. E agora, esse ano, nós tivemos uma mudança, né, da prefeitura de Barcelona, né? E aí, essa mudança o importante para que esse conceito ele consiga, né, chegar ao fim, a gente conseguir ver realmente essas articulações por toda a cidade e entender esses espaços de uma forma que deram muito certo e realmente funcionaram, a gente precisa que ações sejam contínuas. Então, que essa cidade que agora ela se encontra ainda em muita construção, né, muita modificação, ela consiga ter uma continuidade nessas ações, por mais que a prefeitura mudou aí, né, de prefeito, mas para que consiga ter toda essa articulação, porque o sistema não é um sistema pontual, e sim um conjunto que ele precisa ser muito bem, tem que ter uma sintonia muito grande para ele funcionar. E é isso, muito obrigada a todos.